Oi, gente! Eu sou a mãe do Dominic e eu tava dando uma olhada aqui em algumas postagens no grupo, né? E senti quase que necessidade de fazer esse vídeo. Sobre a postagem de um garotinho que tentou o suicídio, né? Que ele fala que é mais fácil estar dormindo do que acordado. Gente, isso é uma realidade que existe realmente, viu? Eu passei por isso com o Dominique. Ele não tentou suicídio, só que ele chegou a uma fase depressiva que ele falava, que ele chegou ao ponto, chegou para mim e falou assim: mãe, pessoas igual a mim não era para nascer, porque é que Deus coloca gente igual a mim na terra? Eu não queria estar vivo, entendeu? Então, para mim, quando ele falou isso, acendeu todos os alarmes vermelhos. Eu disse, não, tem que fazer alguma coisa. E era coisa que eu não percebia até, sabe? Eu não percebia, porque ele tinha um dia a dia dele, ele trabalha, né? E então foi uma situação meio complexa, porque como eu sempre trabalhei, trabalhava muito, Dominique sempre esteve em período integral na escola. Assim, ele sempre estava de 7h30 da manhã até as 4 da tarde para eu poder trabalhar. Apesar de que, aqui para quem não sabe, né, a gente mora na Alemanha, é bem diferente do Brasil, como é a estrutura do país com relação a pessoas especiais. Isso seria assunto para outro vídeo. Então, ele estava bem acolhido e tudo mais. Só que eu não tinha muito tempo para ele, porque além de eu trabalhar no meu trabalho fixo, quando eu chegava em casa tinha os afazeres de casa, tem os outros 2 filhos, que ele não é filho único, tem 2 outros filhos mais velhos do que ele. Digo quando ele é pequeno, né? Tô resumindo bem rápido para o vídeo não ficar muito grande. E ele, sabe, era daquele tipo de coisa, ele estava bem acompanhado, então eu não tinha muita preocupação, até porque eu não sabia exatamente o que era que Dominique tinha, sabe? E nem aqui os médicos nunca me disseram, nunca teve um título, Dominique é autista, Dominique é Asperger, Dominique seja lá o que fosse, nunca foi descoberto. Porque como ele tinha epilepsia também, tudo se colocava na conta da epilepsia e dizia um dia quando ele se livrar da epilepsia, ele vai ser normal, né? Como os médicos aqui me diziam, mas só que não foi o caso. Então, o autismo do Dominique só veio ser descoberto, assim, com 17 anos foi que eu comecei a pesquisar, porque ele ficou curado da epilepsia e continuava do mesmo jeitinho, com problema de aprendizado e tudo mais. Então, e por escrito, realmente de um profissional, eu só consegui este ano, no Brasil, nem foi aqui, foi no Brasil. Né, que eu procurei ajuda aí no Brasil. Aí no Brasil tá bem mais evoluído com relação à diagnose, viu, gente? Pois é. Então, o que é que acontece? Nessa fase, quando o Dominique falou isso, eu saí do emprego para me dedicar todo quando ele chegasse do trabalho, para sempre estar conversando com ele, apesar de que a gente conversava bastante, mas ele nunca falou sobre isso. Mas eu percebi que depois que ele falou isso, ele começou a ficar triste. E eu tive que conversar bastante com ele, tive que falar, e foi quando a gente falou sobre o autismo, que a gente sentou, procurei vídeos e comecei a mostrar para ele que ele não era, ele só é diferente, ele pensa de uma forma diferente e que ele pode aprender a lidar com a situação sem precisar entrar em depressão ou coisa do tipo, né? E quando ele soube o que ele tinha, eu disse, Dominica, eu não posso te afirmar 100% que é isso, que tu é Asperger, que tu é autista, porque eu não sou uma profissional, mas tudo indica que sim. A gente fez até aquele testezinho da internet com as perguntas e ele começou a responder, e isso ajudou ele bastante a se aceitar e ver, então eu não sou anormal, sabe? Ele começou a se ver assim, que ele é diferente, mas ele não é um mutante, não é uma coisa negativa, né?
Isso melhorou bastante até hoje. Ele se assumiu agora autista e eu digo a ele, Dominique, fala que tu é autista. Se tu for em algum lugar e tiver uma dificuldade para alguma coisa, a princípio fala logo, olha, eu sou autista e até aqui na Alemanha esse termo autismo não é nem tanto usado. Eles sempre usam Asperger. Mas então você fala, eu sou Asperger e tenho uma certa dificuldade de entender alguma coisa. As pessoas têm paciência e entendem, só que ele tem que se assumir, né? É um processo que a gente tá passando agora no momento de assumir, porque agora a gente tem uma diagnose e isso ajudou bastante, né? Porque agora, tanto eu mesmo, né, por eu não ter certeza do que é, então ficava difícil para mim. E com relação à família, aos irmãos, tudo isso, né? Porque é um processo que envolve toda a família, não é só eu e ele, é eu, ele, meu esposo, os irmãos, os meus netos, tudo isso envolve, né? Então, para facilitar a vida dele, para ele se sentir mais acolhido e normal, porque ele é normal, ele só pensa diferente. Então é isso que tem que ser repassado. Mas tem que prestar atenção, sim, tem que conversar bastante, porque se eu não tivesse tanto diálogo com o Dominique, ele não ia chegar para mim para se abrir e dizer o que ele estava sentindo, né? E isso acarretou outras coisas, sabe? E já tem, eu vou fazer um outro vídeo sobre a segunda postagem que eu vi também, que também faz sentido, é uma coisa interligada a essa também, né? Então, só quero dizer para vocês, mães que têm filhos autistas de grau leve, porque muita gente pode até dizer assim: "Ah, queria eu que o meu filho não fosse severo, que tem um grau leve de autismo". Gente, não é bem assim não. A diferença é que o autista severo, ele tem a questão física. Realmente é mais complicado nesse sentido. É mais, digamos assim, é uma carga maior para a família, para a mãe, para o pai, né? Quando o pai também tá junto, que seja outro termo também, mas digamos assim, mas o autista de grau leve, ele tem uma carga maior de problemas psicológicos, sabe? É do tipo assim, ele vê que o irmão dele tem namorada, que ele tá feliz com a namorada e ele não consegue ter um namoro. Até agora ele não encontra ninguém, porque o preconceito é grande, infelizmente é assim. Existe preconceito e ele tem vontade de namorar. E aí, como é que faz? Isso é tudo que vai para a cabecinha dele, isso pode acarretar problemas maiores. Se a pessoa não souber lidar com a situação, se a gente não tiver, não apoiar, dar aquele apoio psicológico o tempo todo dia quando ele chega do trabalho, e aí como foi no trabalho, tá tudo bem, sempre tá sondando como é que tá o lado dele psicológico, de saber se ele tá triste, saber por que ele tá triste, conversar, levantar o astral, fazer com que ele pense em coisas positivas. É uma carga pesada também, sabe? Não é bem assim. É do tipo, o Dominique, ele tem um autismo leve, só que ele também tem dislexia, por exemplo, porque muitas vezes o autismo leve vem acompanhado com outras coisas. E ele não consegue ler e escrever. Ele tem dificuldade. Ele fotografa, ele consegue escrever algumas frases que ele fotografou, ficou na mente dele. E a gente tá nesse processo agora que a gente sabe que é dislexia, então a gente tá tentando, a gente tá estudando de uma forma diferente, com o apoio de uma psicoterapeuta do Brasil, a que fez o diagnóstico dele, né? É a psicoterapeuta, nem sei o que mais, a especialidade dela, mas ela é gabaritada para isso. Então ela tá me dando ferramentas para eu poder tá ensinando ele, tá ajudando bastante, né? Agora ele voltou a trabalhar, eu não quero sobrecarregar ele, porque a gente acabou de voltar do Brasil e ele voltou a trabalhar, a questão de fuso horário, de adaptação com o trabalho novamente. Ficamos 6 semanas, né? Ele ficou 6 semanas sem trabalhar e eu também tô cirurgiada. Então fica aquela coisa, ele também se preocupa comigo. O Dominique é um menino muito, muito amoroso, muito apegado a mim também. E ele fica preocupado, eu tenho que estar sempre, eu tô bem, às vezes eu tô com dor, mas eu tenho que fingir, todo esse tipo de coisa. É uma sobrecarga, sabe? Que a gente,
mãe de autista leve tem, que muitas pessoas às vezes acham que não é tão ruim, ele é funcional, ele faz tudo isso, mas o que ele consegue, a vantagem que tem de ter um autista leve, que ele é funcional, assim, funcional é a palavra que a psicoterapeuta diz, né? Eu aprendi com ela, que ele faz tudo, né? Claro, tem que ter incentivo, tem que ensinar, tem coisas assim que é como se tivesse duas mãos esquerdas, mas a gente vai coisa nele, mesmo assim ele vai aprendendo, né? Tem que ver os vídeos dele lá no YouTube. Tem muitos vídeos dele, ele aprendendo a lavar roupa, ele mesmo agora tá responsável pela própria roupa, todo esse tipo de coisa, né? E mais a questão psicológica, volto a dizer, não levem na brincadeira de achar, meu filho é leve, ele faz isso, ele faz aquilo, mas a cabecinha deles, nossa, trabalha muito. Eles vê detalhes que a gente não vê, eles pensam em coisas que a gente nem passa pela cabeça da gente. Então a gente precisa realmente ter diálogo com esses meninos, essas meninas. Tem que conversar, tem que saber o que é que se passa, porque fica difícil. E eles falam, tem que, sabe, se você mantém um relacionamento com o seu filho autista leve, de confiança, eles vão te dizer, você vai detectar se está acontecendo alguma coisa que você precisa se dedicar mais. Entendeu, gente? Eu fiz esse vídeo, normalmente eu sou bem tímida, eu não gosto muito dessas coisas de vídeo, não. O Dominique, que cismou agora de ser youtuber, ele disse, mãe, me faz um canal, porque eu vou ser youtuber, que não sei o quê. Ele disse, eu vou ser o representante dos autistas no Brasil e na Alemanha, depois que a gente achou, né, que ele era autista, depois que ele realmente assumiu. A gente ainda tá nessa fase de assumir, né? Ele assumiu, mas digamos assim, mas aí tem aquela coisa, a família, porque até hoje ninguém aqui, assim, o meio social da gente, ninguém sabe. Ele, como ele cismou de começar a falar português, começou a falar português com 18 anos, as pessoas acham que ele é tímido e acham que ele tem dificuldade só por questão do idioma, né? Não percebem. Né? O autismo do Dominique não se percebe muito por conta do idioma dele, do jeito que ele fala português. Às vezes as pessoas pensam, não, é porque ele não sabe falar o que ele quer falar. Mas, sabe? Então, é aquela coisa, a gente está se preparando realmente para abrir para o mundo. Meu filho é autista. Não tenho vergonha de jeito nenhum, não tenho problema nenhum com isso, porque eu já conheci pais que têm vergonha de assumir. Mas eu faço com relação ao que ele acha. Eu já conversei com ele. Eu disse, Dominique, tu acha que tá na hora de falar para todo mundo que tu é autista? Já o meu filho acha assim, mãe, não tem necessidade de falar para ninguém, importa que a gente sabe. Não sei, é uma coisa que a gente ainda tá conversando. Peço até sugestão, que já passou por isso, porque no caso dele foi descoberto agora há pouco, né? Mas faz um mês que eu tenho um diagnóstico por escrito. E antes era só suspeita, que foi só confirmada, no caso. Gente, esse vídeo tá muito longo, tá? É isso aí. E depois eu vou fazer outros vídeos por causa de outras postagens também que eu vi. São temas interessantes, mas num comentário só não dá pra falar. E se vocês tiverem alguma pergunta com relação ao Dominique, com relação à trajetória, como foi tudo isso, podem me fazer que eu vou responder. Porque eu gostaria muito de ter tido essas respostas muitos anos atrás e a ajuda de outras pessoas. E não tive, mas até porque eu não sabia o que procurar, porque nem eu sabia que autismo existia, para ter uma ideia, né? Porque quando você tem dois filhos que é atípico, né? Nem sei como falar, tá vendo? Pra mim tá tudo um novo, assim, forma de se expressar com relação ao autismo. Então, não era um tema que existia na minha vida. É isso aí, gente. Então, eu vou postar esse vídeo no canal do YouTube. Vou tentar botar no grupo dos autistas, essa de mães de crianças autistas. Mas eu não sei se vão aceitar pelo tempo que ficou. Mas foi importante falar isso, tá? Um beijo pra vocês. E agora foi que eu vi a minha unha. Olha que esse lockdown tá fazendo com as mulheres. Nada a ver com o vídeo, mas é assim mesmo. Espontâneo. Tá bom. Então, fiquem com Deus todos vocês e força aí, né?